A emissora da Fraternidade Rádio Rio de Janeiro oferta ao seu coração mais um programa Culto Cristão no Ar. Participe conosco. Dando início a mais um programa Culto Cristão no Ar, já gostaríamos de estar saudando a todos os nossos ouvintes, assim também como toda a equipe de trabalhadores e amigos da nossa Rádio Rio de Janeiro, que ajuda a levar o programa ao ar. No programa de hoje estará presente o Sr. Ligênio, sua esposa Eni Lima e o filho do casal João Menezes, e essa que vos fala, Rosana Vergaças. Vamos dar início à nossa página de abertura. E a nossa página de hoje está no livro Caminho, Verdade e Vida e tem como título A Regra Áurea. Incontestavelmente, muitos séculos antes da vinda do Cristo, já era ensinada no mundo a regra áurea, trazida por embaixadores de sua sabedoria e misericórdia. Importa esclarecer, todavia, que semelhante princípio era transmitido com maior ou menor exemplificação de seus expositores. Diziam os gregos: não façais ao próximo o que não desejais receber dele. Afirmavam os persas: fazei como quereis que se vos faça. Declaravam os chineses: o que não desejais para vós, não façais a outrem. Recomendavam os egípcios: deixai passar aqueles que fez aos outros o que desejava para si. Doutrinavam os hebreus: o que não quiserdes para vós, não desejais para o próximo. Insistiam os romanos: a lei gravada nos corações humanos é amar os membros da sociedade como a si mesmo. Na antiguidade, todos os povos receberam a lei de ouro da magnanimidade do Cristo. Profetas, administradores, juízes e filósofos, porém, procederam como instrumentos mais ou menos identificados com a aspiração dos planos mais altos da vida. Suas figuras apagaram-se no recinto dos templos iniciáticos ou confundiram-se na tela do tempo, em vista de seus testemunhos fragmentários. Com o Mestre, todavia, a regra áurea é a novidade divina, porque Jesus a ensinou e exemplificou, não com virtudes parciais, mas em plenitude de trabalho, abnegação e amor, a caridade das praças públicas, revelando-se aos olhos da humanidade inteira. Emmanuel. E assim, Senhor, aqui estamos mais uma vez para a realização do nosso culto cristão no ar. E queremos te pedir a tua proteção e a tua bênção para este dia tão memorável que foi o Dia da Consciência Negra em nosso Brasil. E todos os irmãos que passam por essa situação no Brasil possam lembrar daquela que libertou os escravos, a nossa querida irmã Princesa Isabel, e na espiritualidade se encontra, receba o nosso carinho por tanto bem que ela fez no nosso Brasil e a nossa população negra, e que ela receba na espiritualidade as luzes para o seu espírito. Deus te abençoe, abençoando a todos aqueles que trabalharam e muito para que a escravidão no Brasil fosse liberta, assim como Castro Alves e tantos outros. E assim iniciamos o nosso culto cristão no ar da noite de hoje. Graças a Deus. Nós vamos então fazer a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, no início do capítulo 11, que tem como título Amar o Próximo como a Si Mesmo. E Então vamos ler os itens de 1 a 3, que são as
fontes do Novo Testamento que Kardec se baseou para falar sobre o mandamento maior. Fazemos aos outros o que queiramos que os outros nos façam. E também a parábola dos credores e dos devedores. São os 3 textos evangélicos. Então, o primeiro diz o seguinte, foi narrado por Mateus, no capítulo 22, versículo 34 a 40. Os fariseus, tendo sabido que ele tapara a boca aos saduceus, reuniram-se e um deles, que era doutor da lei, para o tentar, propôs-lhe esta questão. Mestre, qual o mandamento maior da lei? Jesus respondeu, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu espírito. Este é o maior e o primeiro ensinamento. E aqui tens o segundo, semelhante a esse, amarás o teu próximo como a si mesmo. Toda a lei e os profetas se acham contidos destes 2 mandamentos. A frase seguinte está ainda em Mateus, no versículo 12. Fazei aos homens tudo o que querais que eles vos façam, pois é nisto que consiste a lei e os profetas. E Lucas registrou o seguinte, tratai todos os homens como quererias que eles vos tratassem. Então nós sentimos aí que o amor é a síntese da doutrina de Jesus. Amor é o sol interior que aquece nossas vidas, dando-nos condição de vivermos melhor e sermos felizes. Então felizes somos nós quando aprendemos a amar como Jesus amou e pôr o amor sobre todas as legiões de pecado. E quem ama aceita os erros alheios e trabalha incessantemente para que se modifiquem as atitudes com respeito e compreensão das falhas alheias. Então o amor é um sentimento muito profundo que nós temos que aprender, porque longe estamos ainda de amar como Jesus amou. Então que nós possamos ver nessa frase a síntese maior dessa doutrina, que é amar ao próximo como a si mesmo. Vários matizes existem desse tipo de amor, né? Tem várias maneiras de se amar. Tem o amor filial, tem o amor conjugal, o amor materno, o amor fraterno e outros. E tem como denominadores comuns o amor e o respeito. Nós observamos que realmente a capacidade de síntese de Jesus era muito grande, né? Porque quando ele falou em amar a Deus sobre todas as coisas, ele sintetizou os 3 primeiros mandamentos da lei de Deus, que trata da relação do homem para com o Criador. E quando ele falou amarás ao teu próximo como a ti mesmo, ele resume os 7 seguintes mandamentos da lei trazida por Moisés, né? Por isso ele termina, né, dizendo, toda a lei e os profetas se acham contidos nesses 2 mandamentos. Exato. Né? Porque ele conseguiu sintetizar tudo na relação de 2 frases, né, mas interligadas. Né? Na verdade, ele fez um resumo de todo o Antigo Testamento, né? Porque o que ele se refere como lei são os livros de Moisés, os 5 primeiros livros da Bíblia. E os profetas são todos os outros livros que dão sequência aos 5 primeiros de Moisés. Então aqui ele faz um resumo de todo o Antigo Testamento, que era o que existia até então. O Evangelho, que é o Novo Testamento, só foi escrito depois que Jesus morreu. A referência dele de religião era o que hoje a gente chama de Antigo Testamento, né? Para eles era a lei e os profetas, eram os livros que eles tinham, né? Então Jesus fez um resumo de todos esses livros em 2 sentenças: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Existe até uma história que é mais ou menos uma parábola, né? Não sei a origem, mas que um discípulo chegou perto do mestre e falou assim: mestre, eu gostaria que você resumisse todo o testamento, mas resumido falando com um pé só. Né? Aí o mestre levantou uma das pernas e falou, amor. E voltou a ficar. Aí ele falou assim, mas isso? Aí eu falo,
O resto todo do Testamento é para explicar o que é o amor. Exatamente. É uma palavra repetida, né? Das suas limitações, quem ama espera, pondera e renuncia. Quantos lares estão destruídos por falta de amor? O amor que tudo suporta, como diz Paulo em suas epístolas. Então nós temos que aprender realmente esse sentimento, muito difícil ainda na Terra sentirmos que o amor verdadeiro é realmente o amor materno, que não tem limitações no sentido do amar, quando ela renuncia a si própria. Quantas vezes a mãe, me lembro de uma história que li na seleção, que os filhos comiam o bife, né? E ela, coitada, ficava olhando. Aí quando acabava de dar comida para os filhos, ela passava o pãozinho assim no bife e comia. Então a gente vê que o amor materno é um amor que renuncia até as coisas boas da vida em favor dos seus próprios filhos, né? E ainda temos aqui uma terceira passagem do Evangelho, que depois vai ser comentada as três juntas por Allan Kardec, né? Que é aquela passagem do credor incompassivo que a gente conhece, que diz o seguinte: o reino dos céus é comparável a um rei que quis tomar contas aos seus servidores. Tendo começado a fazê-lo, apresentaram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos, uma quantia bem grande para a época, né? Mas, como não tinha meios de os pagar, mandou seu senhor que o vendessem a ele, sua mulher, seus filhos e tudo o que lhe pertencesse para pagamento da dívida. O servidor, lançando-se-lhe aos pés, o conjurava, dizendo: Senhor, tenha um pouco de paciência e eu te pagarei tudo. Então, o Senhor, tocado de compaixão, deixou-o ir e lhe perdoou a dívida. Esse servidor, porém, ao sair, encontrando um de seus companheiros que lhe devia 100 dinheiros, uma quantia bem menor, como se fosse centavos daquilo que ele devia, né? O segurou pela goela e, quase a estrangulá-lo, dizia: paga-me o que deves. O companheiro, lançando-se-lhe aos pés, o conjurava, dizendo: tenha um pouco de paciência e eu te pagarei tudo. Mas o outro não quis escutá-lo, foi-se e mandou prender, para tê-lo preso até pagar o que lhe devia. Os outros servidores, seus companheiros, vendo o que se passava, foram extremamente aflitos e informaram o Senhor de tudo o que acontecera. Então, o Senhor, tendo mandado vir à sua presença aquele servidor, lhe disse: mau servo, eu te havia perdoado tudo o que me devias, porque me pediste. Não estavas, desde então, no dever de também ter piedade do teu companheiro, como eu tivera de ti? E o Senhor, tomado de cólera, o entregou aos verdugos, para que o tivessem até que ele pagasse tudo o que devia. Aí termina Jesus dizendo: é assim que meu Pai, que está no céu, vos tratará, se não perdoardes do fundo do coração as faltas que vossos irmãos houverem cometido contra cada um de vós. Está em Mateus capítulo 18, 23 a 35. Aí nós vemos um ensinamento tão difícil, ainda na época de hoje, né? Jesus disse há 2.000 anos atrás, ou mais, né? Mais de 2.000 anos, e nos ensinou essa questão do amor, e a gente ainda está muito aquém de amar como Ele amou. Que nós possamos perdoar e esquecer um pouquinho aquelas coisas que às vezes nos fazem para nos irritar, para nos chatear, mas que nós possamos ver em Jesus o amigo sincero e leal na nossa caminhada. Que Deus abençoe a todos aqueles que estão se esforçando para poder entender e cultivar o amor em seus corações. Nós observamos que, aos poucos, as coisas também vão se modificando, porque agora as próprias empresas e até o governo está parcelando dívidas, né, em relação a imposto, ou qualquer dívida, né, que a pessoa faz e não pode pagar, está fazendo um acordo, né, e divide aqueles parcelas. Né. Então a gente vê que a coisa está um pouquinho melhor, mas ainda assim tem muita gente que, se puder, força a uma criatura a determinado constrangimento
por, às vezes, bacatelas, né? Passa Coisas por assim. cima desse mandamento, né? Isso para nós é um mandamento. É mandamento, exatamente. É importante ressaltar que a forma como Jesus falou, se referindo que assim também é Deus, é alegórica e é para a época, né, em que as pessoas ainda estavam muito rudes em seus corações. Porque Deus, na verdade, ele não é como esse rei que, se nós não perdoarmos, ele também não vai nos perdoar. Né? Deus perdoa sempre. Aliás, como nós falamos no programa passado, Deus não perdoa, ele nos dá outra oportunidade. Né? Porque perdoar é uma característica humana de quem se sente ofendido. Né? Deus nunca se sente ofendido pelo que a gente faz. Ele conhece as nossas limitações e as nossas imperfeições. Né? O que ele vai fazer, e sempre vai fazer, é nos dar uma segunda chance. E aí, como meu pai lembrou da questão das empresas que renegociam a dívida e parcelam em suaves prestações, assim também faz Deus conosco, através das reencarnações. Às vezes, erros graves que nós cometemos no passado, nós vamos pagar em suaves prestações nas encarnações futuras, seja com amor, seja com dedicação àquele a que fizemos mal, recebendo como filho numa outra encarnação, né? E assim nós vamos transformando o mal em bem. Essa é a matemática de Deus. E certa feita, alguém questionou sobre o sofrimento de Chico Xavier, toda aquela dificuldade que ele passou, né? Questionando aí a justiça de Deus, né? E Emmanuel, né, respondeu dizendo, né, que Deus era tão bom que as dívidas maiores ele só cobrava quando o espírito estava em condições de pagá-la. Então o que a gente passa por aí é só, eu brinco, é só o juros de mora, né? A dívida mesmo, nós vamos pagar um pouquinho mais à frente. Deixa acreditar, Deus não dá fardo maior do que aquele que a gente pode carregar, né? Então tem aqui o finalzinho do assunto, é comentado por Kardec da seguinte forma, né? Amar o próximo como a si mesmo, fazer pelos outros o que quereríamos que o outro fizesse por nós, é a expressão mais completa da caridade, porque resume todos os deveres do homem para com o próximo. Não podemos encontrar guia mais seguro a tal respeito, que tomar para padrão do que devemos fazer aos outros aquilo que para nós desejamos. Com que direito exigiríamos dos nossos semelhantes melhor proceder, mais indulgência, mais benevolência e devotamento para conosco do que o que temos para com eles? A prática dessas máximas tende à destruição do egoísmo. Quando as adotarem para a regra de conduta e para a base de suas instituições, os homens compreenderão a verdadeira fraternidade e farão que entre eles reine a paz e a justiça. Não mais haverá ódios nem dissensões, mas tão somente união, concórdia, benevolência mútua. Então nós vemos aí como Deus, um Pai generoso e bom, que sempre perdoou até aquela mulher adulta que estava sendo para ser apedrejada, e ele justamente pergunta: cadê aquele que te condenou? O que será que ele fez também, né? Então, com isso, ele tapou a boca daquele que queria apedrejar a mulher que tinha sido pega em adultério. Então, todos esses exemplos nos são dados por Jesus, que é nosso modelo e guia, que possamos ter a coragem de segui-lo. Ainda estamos a caminho, não sei quantas vidas eu irei ter para pagar as minhas dívidas, mas eu estou aos poucos tentando saldá-la. Então, como nos lembra a página inicial, né, essa regra de fazer ao outro o que nós gostaríamos que o outro fizesse conosco, ela esteve presente em todas as religiões e filosofias da humanidade ao longo do tempo, né? Na verdade, seria a única regra que nós precisaríamos se nós a seguíssemos. Não precisaríamos de tantas leis, de tantas regulamentações, de tantas punições, né? nem de penitenciárias, porque a gente ia viver querendo o bem do próximo. É claro que muitas vezes, pela nossa imperfeição, a gente não sabe nem o que é bom para a gente mesmo, né? A gente acha que está fazendo bem a nós ou ao próximo e não estamos, porque ainda somos imperfeitos. Mas muitas vezes nós fazemos isso com boas intenções, mas sem, na verdade, estarmos fazendo um bem real, né? Até para nós mesmos. Às vezes fazemos coisas para o nosso corpo ou para o nosso espírito que não são boas, mas temos a nossa
boa vontade, né? É por isso que nós temos que ter essa regra áurea em nossa vida. Somos espíritos imperfeitos, mas a caminho da perfeição. Um dia chegaremos lá, como graças a Deus temos essas prestações que o Pai Divino nos dá, então que possamos aproveitá-la bem nas nossas vidas. E para encerrar o programa de hoje, nós temos As Rimas da Fraternidade, uma poesia de Carmen Sinira, que está inserida no livro Correio Fraterno, de vários autores espirituais, psicografado por Francisco Cândido Xavier. Guarda contigo o amor puro por senha, no roteiro cristão, ainda mesmo quando a amargura venha sangrar-te o coração. Quem procura o Cristo cada dia, a bênção de viver, sacrifica-se, ama e renuncia no perdão por dever. Que importa a desventura do caminho, no fel e nos invade, se procuramos no celeste ninho a luz da eternidade. Tudo passa na terra, a nossa glória, na alegria ou na dor, refletir na luta transitória a sublime ventura do Senhor. Só aquele que ajuda a vida fora vence as trevas do mal, marchando em busca da divina aurora para a vida imortal. E assim, Jesus, estamos encerrando este culto, Senhor. Te agradecendo primeiramente a oportunidade que tivemos, envolvendo a todos aqueles que estão sintonizados com a emissora neste horário, os lares, as famílias, principalmente os enfermos, Senhor. Que Tu possas magnetizar cada quantidade de água que esteja a ser ingerida, Senhor, servindo de lenitivo, de remédio, de fortificante para os enfermos. Também te pedimos, Senhor, que Tu possas abençoar a toda a equipe da Rádio Rio de Janeiro, aqueles responsáveis por colocar este programa no ar, desde o setor de programação até os funcionários lá em Magé, Senhor. Abençoa a todos, abençoa a diretoria e que a Tua paz possa ser conosco hoje e sempre. E ao se aproximar o Natal, que possamos abrir o nosso coração para Jesus e dizer: vem, Mestre, não precisa mais a manjedoura para você nascer. Eu te ofereço o meu coração e desejo a todos aqueles que estão se preparando para o Natal que lembrem que o grande personagem do Natal és Tu, Jesus, com Teu amor, com Teu poder, e possamos ter a força, a coragem, o desapego para Te seguir. Que assim seja. Fariseus, quando viram que Jesus tinha calado a boca aos saduceus, se juntaram em conselho e um deles, que era doutor da lei, tentando perguntou-lhe: mestre, qual é o grande mandamento? Jesus lhe disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o maior e o primeiro mandamento. E o segundo semelhante a este é: amarás a teu próximo como a ti mesmo. Estes dois mandamentos contêm toda a lei e os profetas. Amar a Deus, amar o próximo como a ti mesmo é o maior dos mandamentos, é o maior. Amar a Deus, amar ao próximo como a ti mesmo é o maior dos mandamentos,
Deus, amar ao próximo como a ti mesmo. É o maior dos mandamentos, é o maior. Este foi mais um programa Culto Cristão no Ar, que ofertamos ao seu coração pelas ondas amigas da Rádio Rio de Janeiro. Volte a estar conosco na próxima segunda-feira, nesse mesmo horário.